Era o Bolsonaro mesmo quem estava falando na reunião virtual da Cúpula do Clima? Ou um clone não negacionista? O Bolsonaro do vídeo, para os demais líderes mundiais, pareceu ter parado de acreditar que o efeito estufa é uma mentira inventada por cientistas marxistas. Neste ano, a comunidade internacional terá oportunidade singular de cooperar com a construção de nosso futuro comum. A COP26 terá como uma de suas principais missões a plena adoção dos mecanismos previstos nos artigos 5º e 6º do Acordo de Paris. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recurso e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Será que ele mudou mesmo? Não creia. Bolsonaro adotou na fala sobre o clima para os líderes mundiais a mesma estratégia que tem usado aqui no Brasil, na crise da pandemia do coronavírus. Jogou a responsabilidade nas costas dos outros. Resolveu prometer tudo que a comunidade internacional queria. Mas quem terá que cumprir são seus sucessores. Em 2050, o Brasil chegaria à neutralidade climática. Acabaria com o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Até lá, reduziria em 40% nossas emissões de gases do efeito estufa. Ou seja, 2030, 2050 e por aí afora. Será que ele pensa em ficar no cargo até lá? Acho que não. Não chega a pensar assim. Na verdade, Bolsonaro jogou a responsabilidade pelo cumprimento sobre seus sucessores. Assim como na pandemia, joga a responsabilidade sobre o Supremo Tribunal Federal e os governadores e prefeitos. Na mesma linha, disse que o país está aberto a receber contribuições financeiras. Seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, concedeu uma entrevista coletiva de imprensa aqui no Brasil logo após a aparição do chefe. Era para detalhar, não fez muito. Mas perguntado sobre como Bolsonaro começará a cumprir essas promessas já no seu governo, Salles respondeu que basicamente conta com a entrada de contribuições de governos e empresas estrangeiras que nos ajudem com, abre aspas, recursos vultosos. Chegariam como? Por duas vias. Mercado de crédito de carbono, regulado pelo artigo 6º do Acordo de Paris, e contribuições voluntárias previstas no artigo 5º desse acordo. Bem, o artigo 6º depende da regulamentação pela COP26, a Conferência das Partes do Acordo de Paris, que deverá ocorrer no final do ano, em novembro. Ou seja, não entra nada via mercado de crédito de carbono neste ano. O artigo 5º é o que trata das contribuições voluntárias. Ricardo Salles diz que temos direito de receber 133 bilhões de dólares em contribuições voluntárias, por já termos acumulado, diga-se de passagem, durante os governos petistas, 7,8 bilhões em créditos de carbono. É assunto que também depende do entendimento entre as partes, possivelmente na COP26 do final do ano. O ministro também afirma esperar uma boa grana dos Estados Unidos e lembra que o presidente Joe Biden se dispôs a contribuir com 20 bilhões de dólares para combater o desmatamento na Amazônia. Não disse que o presidente norte-americano falou que ajuda desde que o Brasil dê demonstrações concretas de que está fazendo alguma coisa. No final das contas, é o seguinte: se nada entrar pelo mercado de crédito de carbono, ou pelas contribuições voluntárias, ou pelos Estados Unidos, Bolsonaro poderá dizer: nada fiz porque não tivemos ajuda nenhuma. A responsabilidade é dos outros. Tá ok? Qual